Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 7º ano, e hoje nós vamos ver um conteúdo, na verdade a gente vai revisar um conteúdo do qual vocês já estudaram no primeiro trimestre, mas ele é necessário para a gente continuar um conteúdo novo, tá? Bom, aqui a gente está com o nosso intérprete, o Tiago. E antes da gente começar a aula, eu quero que vocês não esqueçam de fazer o registro de frequência de vocês no Classroom. Então vocês vão lá, vão clicar no link número 1, aí quando vocês clicarem, vocês vão fazer a atividade obrigatória e pronto, né? A presença de vocês está garantida. Então vamos começar o nosso conteúdo? Bom, para a gente falar sobre as grandes navegações, dando um destaque para os espanhóis, então a gente hoje vai falar um pouco mais sobre como que aconteceram essas viagens, né, por continentes e como é que os espanhóis acabam se destacando nelas. Antes, vamos ver quais são os objetivos? Bom, os objetivos das grandes navegações, né, primeiro a gente vai refletir, né, do ponto de vista dos navegantes europeus, como é que eles pensavam, como é que as pessoas pensavam naquele momento, por que era importante para eles fazerem essas viagens, o que eles estavam buscando. Então a gente vai ver o que esses caras estavam calculando, o que eles pensavam sobre essas grandes navegações. O outro objetivo é identificar as conexões e interações dos espanhóis nas grandes navegações, né? Dando destaque novamente para a mentalidade europeia da época, porque isso vai ser muito importante para a gente sentir o que estava acontecendo. E a gente vai ver como é que acontece a chegada dos espanhóis aqui na América. A América, durante muito tempo, ela foi chamada de Novo Mundo. E a gente vai descobrir por que ela foi chamada de Novo Mundo. Vamos lá? Bom, mas antes da gente pegar e falar sobre as grandes navegações, é importante a gente rever algumas coisas que já foram estudadas para a gente sacar, né? Ver da onde, por que esses caras começaram a viajar, da onde que eles tinham dinheiro, né, para poder manter essas viagens, como é que tudo isso acontece. Então vamos dar uma retomada no conteúdo. Bom, primeiro, a gente tem que pensar que esse momento em que essas grandes navegações vão acontecer, elas principalmente, elas estão ali entre o século XV, XVI, eles estão ali, né, nessa margem de datas. Só que esse é o momento em que está acontecendo uma coisa muito importante, que é a transição, o momento em que a Idade Média, ela está terminando e a gente vai começar a viver uma outra era, que é a Idade Moderna. Não existe uma data fixa que muda uma era para outra. Existem, na verdade, momentos históricos que vão, às vezes, fixar acontecimentos entre a Idade Média e a Idade Moderna, mas é muito complicado a gente pensar, porque aqui a gente está vendo que nesse momento, entre a Idade Média e a Idade Moderna, nós vamos ter uma mentalidade medieval, às vezes super fechada, mais conservadora, presa em várias ideias, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter as ideias da Idade Moderna, que são ideias que estão colocando a ciência em voga, que estão pensando nas artes, em outros conceitos diferentes. E isso vai ser muito importante para aquele momento. Bom, esse momento em que vai acontecer essa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que vai ali entre o ano de 1500, né, um pouco para trás, 1400, 1300, entre esses anos, nós vamos ver o seguinte, as cidades e o comércio começam a se intensificar. Quando a cidade, o comércio começa a se intensificar, as pessoas começam a fazer mais comércio, a gente vai ver que as cidades começam a se estabelecer como grandes centros comerciais, e isso vai ser um ponto positivo para as grandes navegações. Um outro ponto que nós vamos ver são que as monarquias nacionais, elas se fortalecem e elas vão estabelecer laços econômicos com a burguesia.
E é nesse momento uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam. A gente vai falar muito sobre essa classe social, que ela vai ser muito importante para estabelecer, para organizar os acontecimentos das grandes navegações, que são os burgueses. Os burgueses, gente, eles eram comerciantes, mercadores, e são eles que vão acabar fazendo todo o comércio existente nas grandes navegações. A monarquia é a realeza, então os reis eles vão acabar fazendo acordos econômicos, comerciais com os burgueses, ou seja, todo mundo estava querendo lucrar alguma coisa com isso. Um outro ponto importante para a gente falar sobre o que estava rolando nesse período todo é a nobreza e o clero. O clero, como vocês já estudaram, eram os membros da Igreja Católica e então, o que vai acontecer? Os nobres, que eram aquelas pessoas que tinham uma posição importante na sociedade, e o clero, eles vão começar, de certa maneira, a perder um pouco do seu prestígio, né? Então, vamos guardar todas essas informações e vamos seguir adiante. E é nessa transição de eras históricas que a mentalidade da sociedade também será transformada. Novos modos de pensar, o advento da ciência, um novo olhar sobre as artes, outras formas de ver e viver no mundo, o humanismo. O humanismo é um dos conceitos que vai surgir principalmente na ideia do Renascimento. E o humanismo ele vai dizer que o homem ele pode passar a ser o destaque da sua vida, ele pode guiar a sua vida, né? Num conceito filosófico. Esse é um momento muito interessante para a gente pensar as grandes navegações, porque ele é um momento de permanências, algumas ideias, alguns modos de se viver, muitas das coisas elas vão permanecer, porque elas já permanecem durante séculos, mas esse também é um momento em que nós vamos ter rupturas. Ruptura é o quebrar, é o iniciar algo novo. E é nesse momento que novas maneiras de viver, de se pensar, de se comercializar, de viajar, outras culturas começam a ser vividas. Bom, aqui a gente tem uma imagem do homem vitruviano, que é uma ilustração do Leonardo da Vinci, que, vamos dizer assim, ela simboliza um pouco desse humanismo, dessa nova maneira de se pensar que a Idade Moderna vai inaugurar, onde o homem, como a gente pode ver na imagem, ele é o centro de todas as coisas. Na aula de hoje, a nossa questão vai ser como é que ocorreram essas grandes navegações e como é que os espanhóis eles vão acabar se destacando nessas grandes navegações. Bom, coisas importantes para a gente falar sobre como é que tudo isso foi acontecer. Contatos com outras culturas. O contato com o Oriente, principalmente decorrente das cruzadas, vai acabar trazendo um aperfeiçoamento das técnicas de navegação. Por quê? Porque durante a Idade Média, os europeus eles meio que ficaram fechados ali no continente europeu e acabaram não tendo contato com outras técnicas, outros avanços que alguns povos já acabavam tendo contato com o Oriente. Esse contato maior, principalmente através do conflito das cruzadas, que vai durar séculos e vai ter um contato maior ali com o Oriente, vai fazer com que as pessoas tenham contato com os bens de consumo, com as coisas que as pessoas usavam no Oriente. E é nessa que vão entrar duas coisas bem importantes que a gente já vai falar, que são as especiarias, já explico para vocês, e os artigos de luxo, né? Então, guardamos essa informação. A segunda informação que a gente tem que ter é que, além desses contatos com outras culturas, também nós vamos ter novas rotas comerciais, principalmente ali a partir do século XIV. Por quê? Os árabes que estão ali no Oriente, eles vão começar a pegar produtos, esses artigos de luxo, as especiarias, e eles vão fazer todo um caminho de viagem com esses produtos e repassar para os italianos. Os italianos, bem espertos, vão pegar esses produtos e vão comercializar na Europa toda. Para vocês terem uma ideia, essas especiarias e esses artigos de luxo, eles eram
em geral, consumidos só pelos nobres, por pessoas que tinham bastante riqueza. Por que eram só eles que consumiam? Eram eles que consumiam porque os temperos, essas especiarias custavam, por causa de uma viagem tão longa, acabavam custando muito, né? Bom, aqui nós temos um mapa que mostra um pouco dessas rotas comerciais. Como vocês podem notar, nós vamos ter nessas linhas em vermelho, são muitos dos caminhos traçados. Então, nós temos a Europa e a Ásia, e entre a Ásia, né, que a gente tem o Oriente Médio aqui, nesse território nós vamos ter, então, todas essas rotas comerciais, principalmente feitas pelos árabes e os espanhóis, nesse primeiro momento. E o que são essas especiarias que esses caras faziam tanta questão de fazer todo esse comércio e vendiam por um valor tão alto? Gente, especiarias são temperos. Cravo, canela, gengibre, pimenta, cominho, entre vários outros. Mas por que um tempero se tornou uma coisa tão preciosa e tão importante nesse período? Gente, as pessoas, durante a Idade Média, mais de 1000 anos, a maioria delas não tinha geladeira, né? Não tinha o meio de guardar a carne, a comida. Então, muitas vezes, o alimento ele não tinha um sabor tão natural, né? Tão fresco. E o tempero, ele fazia o quê com essa comida que talvez não era tão fresca ou às vezes não tinha um sabor tão bom, né? Esse tempero, ele dava um sabor melhor para a comida. Logo, quando os nobres têm contato com esses temperos, eles veem que a comida deles vai ficar muito mais gostosa. Uma outra coisa que fazia parte dessas grandes navegações, onde esses italianos faziam esses comércios, eram os artigos de luxo, que eram os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China. Então, veja, todos esses produtos que vinham do Oriente, eles eram um sinônimo de que você conseguia ter algo que te dava um privilégio na sociedade, né? Guardando essa informação importante, a gente, então, vai aqui partir para a nossa primeira atividade, o nosso quiz. O que eu estou perguntando aqui? Essa é muito simples, né? Para vocês realmente não esquecerem mais. O que são especiarias? A. Tecidos de luxo. B. Objetos de ouro. C. Temperos. D. Adornos estrangeiros. Vocês vão ter alguns minutos para poder realizar essa atividade e a gente já volta.
Bom, vamos ver agora qual é a resposta correta do nosso quiz. A pergunta é: o que são especiarias? E a resposta correta é C. Especiarias são temperos. Bom, vamos continuar com o nosso conteúdo. Mas, veja só, gente, para pegar esses temperos, esses artigos de luxo, fazer todo esse comércio que, como a gente viu ali no mapa, ele atravessava continentes. Isso não é... Hoje nós temos, por meio de outros meios de transporte, que acabam, de certa maneira, facilitando até o produto que a gente consome chegar até a gente. Mas agora vocês imaginem que tudo isso era feito através de caravanas e principalmente em alto mar. E, veja só, muitas das viagens que ocorrem para trazer essas especiarias e esses artigos de luxo chegam a levar 3 meses. Algumas viagens são registradas até com 9 meses. Vocês imaginem você ficar 9 meses em alto mar. É claro que eles acabavam parando em alguns portos, eles conseguiam recarregar, às vezes, água, colocar alguns alimentos dentro do navio, mas é muito tempo dentro de um navio, né? E o objetivo grande é que, pensa, se você faz uma viagem que dura tanto tempo, é porque vale muito a pena o que você vai trazer nesse navio. E eram necessárias, né, dezenas, centenas de marujos para colocar nesses navios para fazerem esses trabalhos. A gente já fala sobre esses marujos, como que era um pouco ali a vida deles. Mas veja só, então isso tudo custava muito. É por isso que quando as especiarias, por exemplo, chegavam na mesa, né, de uma pessoa, ela já ia ter um valor bem alto. Uma outra coisa muito importante é que ocorreu um avanço significativo dos estudos marítimos, bem como o uso de várias tecnologias. Por exemplo, na época, a bússola, o uso da bússola era uma tecnologia bastante avançada. E foi o uso da bússola que fez guiar muitas dessas viagens. Mesmo a gente tendo o uso de instrumentos, mesmo tendo marujos, mesmo tendo algumas rotas já delimitadas para saber onde eles iam, portos de parada, ainda existiam muitos perigos e muitas coisas que aconteciam em alto mar. Muitos desses navios eles não chegavam nem a retornar para casa. Por que isso? Porque existiram muitos perigos em alto mar. Aqui a gente tem um mapa que vai mostrar muitas dessas rotas marítimas. Se vocês notarem, nós temos rotas marítimas em vermelho, nós temos em amarelo e vejam só, para dar um exemplo para vocês, partindo da Europa, que está aqui em roxo, e eles muitas vezes circulavam ao redor da África, para chegar na Ásia. Existia um pequeno conflito existente no Oriente Médio, por isso eles não podiam atravessar direto o território aqui da Europa, e eles tinham que circular pelo Oceano Atlântico e o Índico. Essas viagens duravam muito tempo, é claro, né? E com essas viagens durando tanto tempo, nós vamos ter os perigos que existiam. Mas é importante a gente pensar que esses perigos, eles não eram só perigos reais. Nós também eles viviam perigos imaginários. Já vamos falar sobre isso. Primeiro vamos pensar quais são os perigos reais que existiam. Maremotos, os encalhes de navio, nós vamos ter vendavais, chuvas torrenciais. Isso tudo vai ser um perigo real. É um perigo real porque eles, mesmo tendo alguns instrumentos que guiavam eles pelas viagens, eles ainda sofriam, né? Ali, às vezes, essas surpresas que a natureza oferecia. Mas também existiam outros perigos reais. Como eu disse para vocês, eles tinham dezenas, centenas de marujos, mas não tinha água potável o suficiente para esses marujos. Além de não ter água potável o suficiente, ou seja, muitos deles se desidratavam e precisavam disso, muitos desses marujos eles também não tinham comida, porque a comida era destinada só para o capitão, para as pessoas mais importantes do navio. Muitos desses marujos, eles morriam em alto mar, seja de desidratação,
seja porque eles pegavam doenças. E uma observação, não é à toa que a mãe da gente fala que a gente tem que se alimentar, porque senão a gente não consegue ficar bem, senão a gente fica doente. A gente se alimenta porque a gente precisa de nutrientes. E eles, não tendo os nutrientes suficientes, o que acontecia? Eles ficavam doentes e pegavam várias doenças. Para vocês pensarem, muitos eles comiam os ratos que tinham na embarcação, porque era a única coisa que tinha para alimentar eles durante meses. Eles, então, sofriam esses perigos reais. Mas a gente volta lá no que eu já falei para vocês sobre a ideia da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Apesar de todos esses avanços tecnológicos, novas culturas, novas maneiras de se viver da Idade Moderna, a mentalidade, o modo de se pensar medieval ainda estava muito presente na cabeça das pessoas. Então, as pessoas diziam o seguinte: como é que você vai fazer uma viagem dessa se existe um buraco em alto mar e esse navio ele vai ser sugado por esse buraco? Se quando você passar pelos limites da Terra, você vai cair. Isso mesmo, porque as pessoas acreditavam que a Terra era achatada. E logo, quando você passasse com o seu navio, você ia cair. Essas viagens logo não funcionariam. Além dessas ideias, né, dessas crenças e superstições, a gente inclui o seguinte: eles acreditavam que em alto mar existiam monstros gigantes marinhos que comiam e engoliam o navio inteiro, que existiam sereias que encantavam os marujos e os marujos morriam se jogando em alto mar. Muitos marujos, na verdade, eles eram jogados no navio porque eles morriam de fome. Mas lá eles eram ditos, né, colocados como foram encantados pelas sereias. Essa mentalidade, né, que está sofrendo alterações, ela vai povoar todos os pensamentos ao longo dessa passagem de século, principalmente entre ali, né, o século XIV e o século XV. E isso vai ser muito importante para a gente pensar também como é que vai ser significante essas grandes navegações. Aqui, um mapa muito legal para vocês pensarem como era representada essas superstições, esses perigos imaginários que existiam. Esse é um mapa do Olaus Magnus, entre 1490 e 1557, que é um recorte do mapa, na verdade, dele, que era bem maior, colocando uma representação dos mares entre a Islândia e a Noruega. Tem umas flechas aqui em vermelho que eu coloquei para vocês prestarem melhor atenção. Em alto mar, além desse monstro gigante, que é uma baleia sendo engolida, brigando com uma orca, né, uma outra espécie de baleia, a gente vai ter monstros marinhos nos mapas. A representação desses monstros marinhos nos mapas, nessas cartas náuticas, já queriam dizer tudo. Que realmente as pessoas acreditavam na existência desses seres. Agora a gente parte para o nosso segundo quiz. Aponte os perigos imaginários enfrentados pelos europeus durante a expansão marítima. A. Superstições, crenças limitantes, monstros marinhos, etc. B. Ventos desfavoráveis e ameaças de encalhe. C. Doenças e fome nos navios. E D. O escorbuto. Bom, vocês vão aqui ter alguns minutos para ver qual é o apontamento correto com relação a esse imaginário e a gente já retorna.
Vamos ver qual é a resposta correta? Bom, a pergunta, né, era: aponte os perigos imaginários enfrentados pelos europeus durante a expansão marítima. E a resposta correta é a A. Superstições, crenças limitantes, monstros marinhos. A resposta B, C e D, elas entram mais nos perigos reais que se enfrentavam nessas grandes navegações. E agora a gente vai falar quem foram que se destacaram, quem se destacou nessas grandes navegações. Tivemos dois povos, principalmente da Europa, que vão ter grande destaque, vão fazer essas viagens e vão acabar, de certa maneira, dominando o mundo naquele período, né? São os portugueses e os espanhóis. Primeiro a gente vai fazer uma pequena revisãozinha aqui dos portugueses e depois a gente vai destacar o que os espanhóis, né, qual é o papel de importância deles nessas grandes navegações. Bom, quais é o destaque que os portugueses tinham? Eles tinham uma monarquia centralizada, ou seja, já estava tudo organizado e o rei, ele determinava e organizava as questões legais, estava tudo bem centrado nesse momento. A Espanha, por exemplo, ainda estava iniciando uma centralização da sua monarquia. Eles tinham uma burguesia disposta a investir na expansão marítima. Burgueses, os caras que fazem comércio, eles tinham capital. Eles tinham dinheiro para investir e daí eles resolvem, então, investir nessas grandes navegações. Outro ponto, eles tinham já uma experiência em navegação de mar aberto. O que isso quer dizer? Porque, na verdade, ali em Portugal, eles já faziam pescas em mar aberto. Eles já tinham esse contato em como lidar em alto mar. E eles começam a desenvolver e aprimorar técnicas de navegação, eles começam a estudar mais, ter um contato maior com outros povos que já tinham esses avanços na tecnologia marítima, e isso tudo vai ser muito positivo. Num primeiro momento, os portugueses, eles realmente acabam sendo o primeiro povo que vai se destacar nessas grandes navegações. Mas calma lá que a gente já vai ver os espanhóis. E chegamos nos espanhóis. Por quê? Enquanto os portugueses, eles tinham o objetivo de expandir a sua navegação partindo para leste, né? Olha aqui uma rosa dos ventos, leste, oeste. Enquanto eles pretendiam então ir para leste, chegando na Ásia, os espanhóis, eles já tinham um outro objetivo. Os espanhóis, eles tinham o objetivo de pegar um outro caminho para o leste. E enquanto então portugueses previam ir para o leste, os espanhóis calcularam que eles podiam fazer uma viagem diferente indo para o oeste. Veja só, e é aí que vai acontecer uma coisa muito legal. No ano de 1492, os dois reis da Espanha, eles vão fazer o seguinte, eles vão financiar, junto com burgueses, obviamente, eles vão acabar financiando a viagem de um cara que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Cristóvão Colombo. E agora a gente vai ver como é que acontece essa viagem, né, do Cristóvão Colombo. Mas espera aí, qual era o objetivo deles financiarem a viagem do Cristóvão Colombo? Os reis da Espanha, eles queriam, é claro, terem lucros com essas vendas de especiarias, de artigos de luxo. Mas eles queriam um outro caminho, uma rota mais curta, que não levasse 9 meses de viagem. Com esse objetivo de fazer o caminho a oeste e com a iniciativa audaciosa do Cristóvão Colombo, eles falam, não, vamos entrar nessa e vamos ver no que vai dar. E deu. E é nessa que no ano de 1492 nós vamos ter a chegada de Cristóvão Colombo aqui na América. Mas antes da gente falar como é que rola essa chegada dele aqui, a gente tem que ter algumas coisas. O Cristóvão Colombo, ele não era espanhol, ele era genovês, ou seja, ele nasceu em Gênova e era italiano. Então, ele era um estudioso de mapas marítimos. Ele não foi um simples pensar que surgiu na cabeça dele. Era um plano de estudo, de uma vida, onde ele já tinha tido leituras de outras coisas.
Uma outra coisa importante para a gente pensar é como ele foi audacioso, porque as pessoas diziam que ele estava completamente louco. O que o Cristóvão Colombo fazia, né? Ele dizia que a Terra era não era plana, então logo ele podia fazer a viagem por outro lado. E ele vai partir com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninha, e no dia 12 de outubro de 1492, ele vai chegar na América. Ele chega ali nas ilhas, na região das Antilhas da América Central, vai chamar aquele lugar de San Salvador, e logo de cara ele encontra um povo com características étnicas, bem diferentes dos europeus. Quando ele olha aquele povo, ele pensa, cheguei nas Índias. Por quê? Porque toda aquela região ali da Ásia eram chamadas de Índias. E o objetivo do Cristóvão Colombo era ir para as Índias. Em 2, 3 meses de viagem, ele chega lá, vê aquele povo e fala, estou nas Índias. E esse povo que vive aqui são os índios. O Cristóvão Colombo, como nós vamos ver aqui no mapa, ele mantém 4 expedições. Essas 4 expedições, até o ano de 1500, por exemplo, ele ainda está fazendo viagens. Existem relatos que colocam que o Cristóvão Colombo, nos diários de informação dele, ele ainda acreditava, ao longo de todas as viagens, que ele havia chego nas Índias e não deparado-se com um novo mundo, que era o continente americano. Aqui a gente tem uma imagem já póstuma, ou seja, logo depois o Cristóvão Colombo já havia morrido dele, E para a gente encerrar esse conteúdo, a gente vai para uma coisa bem interessante, que no ano de 1494, veja só, 2 anos depois de que os espanhóis chegam aqui na América, Espanha e Portugal, eles vão conversar com o Papa, que era uma grande autoridade política do mundo, e eles vão fazer o seguinte, eles vão fazer o chamado Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? Bom, aqui a gente tem um mapa para delimitar para vocês. O Tratado de Tordesilhas, ele é uma espécie de uma linha imaginária, onde os espanhóis ficariam com parte da terra, da América, e os portugueses com outra parte. Com o passar do tempo, o Tratado de Tordesilhas ele vai perdendo um pouco a sua importância, porque daí vai ter um outro tratado que vai delimitar a geografia local em outras formas. Aqui a gente vai para o nosso quiz, o terceiro quiz. Em 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Qual o real destino do Cristóvão Colombo? A América. B, o Império Africano de Mali. C, as Índias. D, o retorno à Itália. Vocês têm alguns minutos e a gente já retorna.
Vamos ver qual é a resposta correta do quiz? Então, em 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Qual era o real destino dele? C. As Índias. Vamos agora para as nossas considerações gerais. O que a gente aprendeu nessa aula? Bastante coisa, hein? Então, nós vimos que entre o século XIV, XV e XVI, existia uma transição de mentalidade entre a Idade Média e a Idade Moderna. Nós também vimos, nesse período, né, que a burguesia, os comerciantes vão assumir um destaque na sociedade, e isso vai ser importante, porque são eles os caras que vão financiar as grandes navegações. Nós vimos que os europeus, eles vão se lançar a perigos reais e imaginários, né, entre essas grandes viagens que vão durar meses. Nós vimos que eles buscavam especiarias e artigos de luxo e que no ano de 1492, Cristóvão Colombo chega na América. E isso é um papo para a nossa próxima aula, que nós vamos ver sobre a América Espanhola e como é que vai rolar a conquista das terras de povos indígenas. Aqui a gente vai falar daí sobre os maias e os astecas. Bom, até a próxima aula, pessoal, e nos vemos.